Bem-vindo ao canal Construindo Piscinas, eu sou o engenheiro Gustavo Rodrigues e se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui é porque ou você está pensando em concretar a sua piscina, você está chegando na etapa de concretagem da sua própria piscina ou você está construindo aí, reformando uma piscina e quer entender um pouco mais quais são os segredos que envolvem a concretagem de uma piscina. Eu estou aqui nessa obra hoje, que a gente já está com a concretagem das paredes programadas, o piso já está concretado e até o final do vídeo eu vou te dar todos os segredos que envolvem a montagem de forma, escavação, ferragem, concretagem da piscina para a gente deixar ela pronta para o pessoal da impermeabilização começar a trabalhar. Então não se esquece de se inscrever no canal Construindo Piscinas, comentar aqui também o que você acha desse vídeo, dar sugestões de outros conteúdos e fica até o final que eu vou dar algumas dicas só lá no final, que nenhum outro canal aqui tem, nenhum outro vídeo tem essas dicas não. Então deixa eu contextualizar para você aqui agora o que é essa obra, o que está acontecendo aqui para eu já te dar pontuando aqui as dicas que você precisa. A gente está aqui com o fundo da piscina já concretado, eu já te conto como que faz isso, como é o jeito certo de fazer isso. Já estamos com toda a ferragem das paredes preparadas. Você consegue observar que a gente já tem algumas formas das paredes posicionadas e a gente está exatamente agora na finalização da montagem dessas formas para liberar a concretagem das paredes da piscina e aí finalizar toda a parte de concretagem da piscina. Então se você está exatamente nessa etapa, se você está pensando em concretar o fundo, concretar as paredes, como que faz a forma, como que é a etapa de concretagem, eu vou te dar o passo a passo. Primeiro de tudo, você tem que decidir se você vai fazer a concretagem do fundo e da parede em uma única etapa ou se você vai desmembrar em mais de uma etapa. Por que isso é importante? Você tem que deixar preparado todas as soluções para acontecer de uma forma ou de outra. Por que a gente preferiu concretar o fundo da piscina primeiro do que as paredes? Aqui é uma piscina bem grande, a gente envolveria um volume de concreto muito grande se a gente conseguisse fazer tudo em uma etapa única, então a gente preferiu desmembrar por isso já. O primeiro motivo foi esse. O segundo motivo é que a gente consegue trabalhar de forma muito mais eficiente para a montagem dessas formas, continuar a estrutura, depois que a gente já tem o concreto da piscina finalizado. Se a gente não tivesse esse concreto aqui, a gente ia estar trabalhando em cima da ferragem, em cima dos espaçadores, da lona, e aí isso dificultaria a mão de obra no dia a dia, ia diminuir a produtividade. Então a gente prefere trabalhar em cima do substrato pronto, estável, como a concretagem do fundo da piscina, para depois dar sequência na parte das formas das paredes da piscina. Agora um ponto importante que tem que estar previsto em projeto inclusive. Não adianta você fazer uma concretagem do fundo e não já prever as esperas das ferragens para as paredes. O maior problema que a gente tem em piscinas, que causa infiltração, que envolve a estrutura, é não prever a correta ligação da parede com o fundo. Se a gente não faz essa ligação da forma correta, a parede e o fundo tende a se soltar um do outro e não movimenta junto. A piscina de concreto, ela é feita de concreto armado para ser um bloco monolítico, uma coisa só. Como que a gente garante que ela é uma coisa só se a gente está fazendo em etapas separadas e não está garantindo a interação de um ponto com o outro? Aqui vão surgir juntas frias, antes que alguém já comenta, que é a junta fria que a gente chama. Por que é fria? É como se tivesse um corpo vivo com um corpo morto. Então essa concretagem aqui ela já foi feita e ela é considerada um corpo frio, ela não tem mais vida, ela não interage mais com outro corpo vivo que a gente for colocar aqui. Quando eu falo de corpo vivo é obviamente que é uma analogia de um concreto fresco com concreto já curado, por exemplo. Então aqui a gente tem uma ligação fria sim, mas isso não é um problema desde que a gente tenha uma solução para isso. Então o mais importante que eu quero destacar para vocês aqui é que seria muito mais grave se a gente não tivesse, por exemplo, previsto essa ancoragem da ferragem como vocês estão vendo aqui, ó. Tem gente que faz a concretagem do fundo da piscina como se fosse uma etapa totalmente separada das paredes e aí depois vem posicionando a parede em cima, seja de concreto armado com a ferragem, seja posicionando blocos de concreto. Isso é um erro grave porque a gente não tem a garantia de que um elemento está unido ao outro. Então já em projeto estrutural a gente já prevê aqui o posicionamento dessa ferragem e um reforço inclusive entre parede e fundo com aço a mais do que já tem nas paredes normal, para a gente garantir essa interligação. Isso é super importante. Se você não garantir essa interligação, você tem tudo para arruinar a estrutura da piscina. Outro ponto super importante da montagem das formas da piscina é que a gente tem que garantir, vou repetir duas vezes, garantir que essas formas não vão se soltar na hora da concretagem. Um dos maiores pesadelos na hora de uma concretagem de uma piscina é que essa forma abra, é assim que a gente chama. Então na hora que a gente posiciona aqui o mangote, joga o concreto aqui dentro, ela vai preenchendo aqui dentro, tem o peso do próprio concreto e a gente tem que conter ele aqui dentro. Essa é a função da forma. Se essa forma começa a se soltar, a abrir, e aí a gente tem que parar a concretagem, é um BO assim, uma das piores situações que pode acontecer durante uma concretagem. Pode chover, pode faltar concreto, pode acontecer uma série de outras coisas, mas não pode abrir a forma. Então você tem que garantir que você está fazendo o travamento correto dessas formas. Como que a gente tem feito aqui? Aqui a gente
tem posicionado algumas longarinas e pregado elas no chão. A gente também faz aqui essa interligação com os pedaços de madeira aqui interligando um lado da forma com a outra. A gente ainda coloca algumas escoras, pode ser de madeira ou metálica, fazendo esse travamento a 45 graus com algum elemento que já existe aqui, para a gente não deixar que ela flambe essa estrutura, certo? Fora a própria estrutura da forma que já é pensado nisso. A gente já tem aqui os barrotes, a gente já tem aqui as longarinas para fazer a estrutura do painel para que ele suporte todo o concreto que está aqui dentro. Então é super importante fazer esse travamento. Se precisar, você pode utilizar arame também. Você pode usar inclusive aqueles parafusos que a gente consegue colocar de um lado e do outro para fazer o travamento. Já tem algumas ferramentas próprias para isso que você pode usar na obra. É importante não economizar, é importante não negligenciar essa parte para não acontecer nenhum tipo de erro na hora da concretagem. Se você está assistindo até aqui, provavelmente você está gostando do conteúdo, está fazendo sentido para você. Eu vou pedir para você já deixar o like para entender que você está gostando, que eu posso fazer mais vídeos como esse e se inscrever no canal também. E aí, eu vou te mostrar aqui agora alguns outros elementos super importantes. Ó. Vocês estão vendo essas rodelinhas que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é essencial na concretagem para a gente garantir o que a gente chama de cobrimento. Especialmente em toda piscina é super importante isso, tá? Nessa daqui ainda mais, a gente está de frente para o mar, então o que a gente chama aqui, que a norma fala de a classe de agressividade, ela é um pouco maior do que o tradicional, justamente pelo efeito da maresia. Então aqui a gente utiliza um cobrimento um pouquinho maior e a gente tem que garantir esse cobrimento como? Porque se eu colocar aqui a forma de um lado, colocar a forma do outro e deixar essa ferragem solta aqui dentro, a gente não tem como fazer o controle se essa ferragem vai encostar mais para lá, vai encostar mais para cá, e a gente acaba perdendo essa camada de proteção do concreto entre a ferragem e a face do concreto. Isso é uma das maiores falhas de estruturas de concreto armado. A gente tem que garantir o cobrimento, que é a proteção da ferragem. Se a gente deixa essa ferragem aparecendo, exposta, ela vai sofrer corrosão, vai sofrer com a oxidação, e isso vai deteriorar a estrutura e vai perder a resistência. Não é isso que a gente quer, a piscina vai colapsar. Então a gente utiliza os espaçadores, que são esses elementos aqui. Observa na hora de comprar, que a gente já compra ele com o tamanho que a gente precisa, tá? Se é 2 centímetros, 2,5 cm, 3 centímetros e assim sucessivamente. E a gente vai posicionando ele. Na hora de comprar, o fabricante já fala qual que é a quantidade por metro quadrado que você precisa ou por metro cúbico. E você compra e posiciona ele ao longo de toda a estrutura. E aí, na hora que a gente posicionar a forma de um lado, posicionar a forma do outro, o concreto ele vai ficar fixo ali dentro. Ele não entende para um lado e nem entende para o outro. Pelo menos não é para isso acontecer. Então, utilize os espaçadores para a concretagem da sua piscina. Ó, eu trouxe você agora bem pertinho da ferragem para mostrar alguns detalhes aqui. Ó. Observe que cada encontro de ferragem a gente faz a amarração aqui com vergalhão, com arame, tá? A gente tem que garantir que essa ferragem não vai sair do lugar. Quando a gente calcula no projeto o espaço entre ferragem, é para garantir a estabilidade e garantir a resistência que a gente precisa. Então observa que aqui, ó, eu não consigo mover essa ferragem de lugar. É super importante essa amarração. Outro ponto super importante é, geralmente em piscina de concreto armado a gente faz uma armadura dupla. Então observa que a gente tem aço de um lado, aço do outro. A mesma coisa para o fundo, para a gente garantir a resistência à flexão que essa ferragem tem que dar para as paredes e para o fundo da piscina. Então não tem nada disso. Uma vez o dono da obra falou comigo, é só jogar uma malha de ferro e tá tudo certo. Não, isso é calculado e geralmente a gente tem uma malha superior ou inferior no piso, uma malha de um lado e do outro também nas paredes. Então super atenção à montagem da ferragem, não pode ser feito de qualquer forma. Agora eu trouxe você para cima da forma aqui, ó, para você olhar dentro como é que fica depois de montado, ó. Observe que a nossa ferragem está montada aqui dentro e observe que o ferro ele não fica nem para dentro e nem para fora. Ó. A gente tem uma distância aqui e uma distância aqui igual. Por quê? Quem está fazendo isso é os espaçadores. Observe que a gente tem alguns espaçadores ali embaixo. Olha como que o espaçador está encostado na forma e não deixa com que a ferragem chegue para um lado ou para o outro. Então é super importante. Olha como ela está bem alinhadinha ao longo de toda a forma. Assim a gente garante que a gente não vai ter nenhuma ferragem exposta depois da concretagem. Ó, agora aquelas dicas especiais só para quem chega no final do vídeo. Primeiro de tudo, garanta que você está fazendo a piscina com um bom projeto estrutural. Então não dá para fazer uma piscina como essa e nenhuma outra piscina sem projeto. Então contrate um projeto estrutural, um projeto hidráulico. Se você precisar de um projeto, pode nos procurar. Tem o link do nosso contato aqui embaixo também para você procurar soluções sobre projeto para piscina. Segundo ponto, a partir do momento que você tem um projeto, garanta que você está seguindo as especificações do projetista. Então a gente tem que comprar um concreto com a resistência que ele pedir, o FCK, geralmente 25, 30 MPa, qual que é o slump do concreto,
Não dá para fazer um projeto estrutural sem fazer a sondagem do terreno antes. Então, se o seu projetista não te pediu o relatório de sondagem, é bem provável que o projeto dele não está seguindo as normas, ou então está fazendo você gastar material a mais do que deveria. Você tem que garantir também alguns pontos já pensando na impermeabilização. Então, pede um aditivo cristalizante já para fazer a concretagem com esse aditivo dentro do concreto. Utilize materiais de boa qualidade para fazer as formas. Aqui a gente está com madeirite, que garante que a gente não vai perder não vai deixar o painel abrir. Faça o teste do slump, faça os corpos de prova com o concreto da betoneira que vier usinado, provavelmente você vai fazer essa concretagem usinada. Garanta o uso dos espaçadores na ferragem, siga a especificação de qual ferragem, qual a quantidade, o espaço entre elas que está especificado no projeto e principalmente não faça sem projeto. Contrate um bom projeto estrutural, um bom projeto hidráulico para executar a piscina dentro da norma, para você não ter dor de cabeça depois. O investimento que você faz num projeto, ele é bem pequeno relacionado ao valor global de uma obra. Por exemplo, nessa obra aqui, ela está estimada em mais de R$1 milhão, uma piscina como essa, contando tudo que ela vai ter aqui. E um projeto estrutural não vai dar pouquíssimos porcentos do valor global dessa obra. Então é super importante contratar um bom projeto. E eu tenho uma última boa notícia para você que ficou até o final. Primeiro que você vai deixar o like, e segundo que tem um link aqui embaixo do grupo do WhatsApp. Se você quer trabalhar com a construção de piscinas, se você quer lucrar nesse mercado, tem um link do grupo da comunidade, onde a gente debate sobre vários assuntos no dia a dia, traz conteúdos como esse daqui, e é grátis. É só você clicar aqui no link, entrar lá na comunidade. Eu te espero lá dentro e quero seu feedback do que você achou, se você veio desse vídeo aqui na hora que você entrar lá no grupo.